Eu quero cumprimentar a todos os israelitas nos quatro cantos da terra e também na nossa terra, Eretz Israel. Com um sincero shalom, nós estamos continuando com o estudo da Torá. Nós paramos no item de número 252, na leitura anterior, e agora nós vamos para o 253. A minha oração é que o Eterno abra a mente de todos os israelitas, nos quatro cantos da terra e também Israel, para que possa entender e compreender os mistérios da Torá, principalmente em Israel, em Jerusalém. O item de número 253, nós estamos falando da adoração idólatra e prática pagã. Não se curvar diante de um ídolo. Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: Tu não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Yahweh, teu Elohim, sou um Elohim zeloso, visitando a iniquidade dos Arvot, dos pais, sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Lo tishtahaveh lahem velo tavdem, que anohi Yahweh Eloheiha Elkanah poked avon avot albanim al Shileshim veal ribeim lesonai. Bom, nós não podemos nos curvar diante de um ídolo. Nós vemos que nossos pais não se curvaram diante do ídolo Abraham, Isaac, Yaakov, né? Diante desses ídolos chamados de Jesus, Jeová, né? Hashem, Zeus, dos Deus, são nome de ídolos, nome de homens. E nós não podemos nos curvar a ele, porque quebramos um mitzvah da Torá. O Eterno disse: o nome desses ídolos nem se achai nas vossas bocas. Nós vamos ver uma referência em Aleph Malachim, capítulo 11, versículo 4 a 6. Aleph Malachim, ou seja, 1 Reis 11, 4 a 6. Pois veio-se passar que quando Shelom estava velho, então as suas esposas desviaram o seu leve após outros Elohims, e o seu leve não foi perfeito para com Yahweh, seu Elohim, como foi o leve de David, seu pai. Porque Shelom foi após Ashtarote, a poderosa dos Sidonianos, e após Milcom, a abominação dos Amonitas. E Shelom fez mal perante a vista de Yahweh, e não seguiu após Yahweh completamente, como fez David, seu Abba. Nós vemos um exemplo do nosso pai, Shelom ben David, que no final da sua vida, suas esposas levaram ele a adorar outros ídolos. Então precisamos ter muito cuidado, porque é a coisa que mais aborrece o Yah Espírito, o Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra, é quando nós pronunciamos o nome de outros deuses, o nome de outros ídolos, e nós não honramos somente a Ele. Se Ele não perdoou homens, como Acabe, como Shaul, então certamente Ele também não perdoará muito de nós nestes últimos dias. Devemos voltar o nosso coração para adorar o seu nome Yahu, o Eterno, Shua, salvação. Aleluia. Vamos ver uma referência na Torá
Torá oral, nos tempos de Iov, de Avraham, de Isaac. Esse item de número 253, Bereshit, Gênesis 31, 31. Bereshit, Gênesis 31, 31. E Jacó respondeu e disse a Labã: por que eu tive medo? Pois eu disse: suponho que ele tome à força suas filhas de mim. Com quem tu achares os teus Elohim, os teus ídolos, não lhes deixe vivo. Diante de nossos irmãos, discirna o que é e o que não é meu. E leva isto contigo. Porém Jacó não sabia que Rahel os tinha roubado. Temos o caso da matriarca Rahel, que roubou os ídolos do seu pai, né? Então, Labã era um adorador de ídolos. Devemos, cada vez mais, honrar o nome do Eterno, porque esses exemplos, eles servem para nós. O Eterno disse: após os meus mandamentos andareis, e guardarei os meus estatutos e os meus juízos, que é a Torá. Religião, ela leva o homem muitas vezes a adorar ídolos, a adorar rabinos, a adorar pastores, a adorar mulás, a adorar sheiks, a adorar padres. Agora, quando você volta o seu coração para guardar os mitzvot do Eterno, você passa a compreender a essência de adorar o nome puro do Eterno, principalmente se afastar dessa adoração idólatra e pagã, que hoje está na face da terra, mais do que aquele tempo ainda. Vamos ver uma referência nos tempos de Yahushua e os seus talmidim. Não se curvar diante de um ídolo. Yohanan Aleph, 1 João 5, 21. Yohanan Aleph, capítulo 5, 21. Ou seja, 1 João, capítulo 5, 21. Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 5, 21. Yohanan Aleph, capítulo 5, 21. Benei Israel, guardai a vós mesmo dos ídolos. Amém. O conselho de Yohanan, um servo do Eterno. Guardai-vos dos ídolos. Amém. Bom, vamos para o item de número 254. Não adorar, servir, obedecer e nem seguir o caminho dos ídolos. Não adorar, servir, obedecer e nem seguir o caminho dos ídolos. Devarim 4, 15 a 19. Devarim 4, o 15 ao 19. Devarim 4, o 15 ao 19. Tomai, portanto, tove cuidado de vós mesmo, porque não viste qualquer forma no dia em que Jeová vos falou em Horeb, do meio do fogo, para que vós não corrompais e não façais uma imagem esculpida em forma de qualquer figura, a semelhança de um homem ou de uma mulher, semelhança de qualquer animal que está na terra, semelhança de qualquer ave que voa no ar, semelhança de qualquer coisa que rasteja no chão, semelhança de qualquer peixe que estás nas maim abaixo da terra. E para que vos não levantei vossos olhos para o chamai, para vós olhares o sol, a lua, os corravins, bem como toda a hoste do chamai, e venhais a ser atraído para adorá-los e servi-los, as quais Jeová vosso Elohim tem dado a todas as nações debaixo
de todo Shammai. Nós vemos que todas as religiões têm produzido isso. Pessoas que vão espiar a lua, às vezes adoram a lua. Vemos o caso dos babilônicos, dos hititas, dos acádios, né? E até muitas religiões modernas, hoje, muitas filosofias modernas. E todos são descendentes de Israel, porque o Eterno espalhou as 12 tribos no meio de todas as nações, para juntar naquele último dia os seus escolhidos. O próprio Yahushua ben Yosef, ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, eu ajuntarei os meus escolhidos dos 4 cantos da terra. Em Shaial, capítulo 11, o Eterno disse que ajuntaria os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, da ilha de Patmos, da além da Etiópia, de Elam, do Oriente Médio, mas são aqueles que não se curvaram diante desses ídolos, que não serviram esses ídolos, que não adoraram esses ídolos. Infelizmente, a sociedade moderna está amparada em 3 pilares: religião, economia e política, que tem gerado esses ídolos como Jesus, Jeová, Hashem, Alá, né? E outros ídolos, são vários ídolos, né? São vários ídolos que faz com que o homem não volte para adorar o Eterno na sua purificação. Ele disse, a minha honra eu não dou a outro, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Bem, vamos ver esse item de número 254, né? Em Ishaial, capítulo 2, 5 a 8. Ishaial, capítulo 2, 5 a 8. Ó Bait de Yaakov, vinde e tenhamos o nosso halahá na luz de Yahweh. E por consequência, tu abandonaste o teu povo, a Bait de Yaakov, porque eles foram presunçosos, como nos dias antigos, e praticaram adivinhações como os filisteus, e eles se corrompiam com os filhos dos estranhos. Sua terra também está cheia de prata e ouro, sem fim, e também a sua terra está também cheia de cavalos. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, que seus próprios dedos fizeram. Então, nós vemos que desde os tempos antigos, nós vemos que, eu vou citar um caso, né? Além dos babilônicos, né, que adoravam a lua, inclusive deixavam a lua sair, quando ela apontava, eles adoravam ela, né? E isso seguiu esse costume com os midianitas. Os midianitas é um dos filhos de Abraão, a origem é um dos filhos de Abraão com Quetura. E eles tinham até os pendentes deles, e as crinas dos cavalos eles cortavam no sistema meia-lua, igual os muçulmanos faz hoje, igual o islamismo faz hoje, né? Porque eles adoravam a crescente da lua, enquanto o Eterno mandou nós adorarmos o quiser da lua, que é eclipse, que todo mês tem, é o sinal lá de Bereshit 1:14, que o Eterno diz, sejam para Ramoidim, para tempos apontados, dias, meses e anos. Bom, então nós vemos aqui que o profeta Ishaial já fala também com a tribo de Judá, né? Falando com a tribo de Judá e, consequentemente, com a tribo de Israel, as 2 tribos, né? Judá e Benjamim, as 10 tribos de Israel, falando, né, que o povo era presunçoso e adorava ídolos. Agora, o Eterno sempre deixou no meio dos israelitas e no meio do seu povo Yashuru, sempre deixou um pequeno rebanho que volta para adorar o Eterno de todo o seu coração. Nós vamos ver esse item de número 254, não adorar, servir, obedecer, nem seguir o caminho dos ídolos, em Bereshit 31:34. Bereshit 31,
34, que diz assim: ora, Rahel tinha tomado as imagens e as colocou na almofada do camelo e se sentou nelas. E Lavã procurou por toda a tenda, mas não as achou. Né? Nós vemos que o coração de Rahel ainda estava ali, né? Mas depois que Jacó repreendeu ela, ela foi deixando, porque Jacó era um cumpridor da lei do Eterno. Bom, vamos ver no tempo de Elshua, esse item de número 254. Masei Shilhim, Atos, capítulo 15, versículo 20 e 21. Masei Shilhim, Atos, capítulo 15, Masei Shilhim, Atos, capítulo 15, 20 e 21, que diz assim: mas que lhe escrevamos que se abstenha das contaminações dos ídolos, da fornicação, das coisas sufocadas e do dano, porquanto Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade os que proclamam seus ensinos com a sua Torá, sendo lido nas sinagogas a cada Shabat. Então isso agradou aos Shilhim, aos apóstolos, aos enviados, e aos Zacanim, juntamente com toda a congregação de Israel, de enviar homens escolhidos do seu próprio meio para Antioquia, juntos com Shaul e Barnava, e Shila, homens dentre os irmãos israelitas. Amém. Então nós vemos que aí naquela reunião, né, em Jerusalém, foi ali os anciãos, já tinham os anciãos ali no meio dos talmudins, né, e eles exortou o povo que se abstenhasse dos ídolos, né, que afastasse dos ídolos, né, que se abstenham dos ídolos. E, evidentemente, ali eles ficaram alegres quando reviveram esse mitzvah da Torá, como você deve ficar alegre quando você ouve a Torá no seu coração. Porque o coração do justo, ele tem a lei, o justo tem a lei dentro do seu coração. Amém? Nós vamos agora para o item de número 255. Não entregar parte de sua descendência a um ídolo mudo, Moler. Vaikra 18, 21. Vaikra 18, 21. Que diz assim: e tu não deixarás qualquer de teus descendentes passar pelo fogo para Moleque, nem tu mancharás o nome de teu Elohim, eu sou Yahweh. Amém. Então, era um ídolo mudo, que muitos, né, esse costume seguiu até com a Igreja Católica, que passava, o povo, virou uma tradição no Brasil, nas fogueiras, né, passar pelo fogo, as crianças, né, como o trau de padrinho e madrinha das fogueiras, né, uma tradição idólatra. Vamos ver esse item de número 255, em Bereshit 31, 28 a 30. Bereshit 31, 28 ao 30. De forma que tu não permitisse me beijar meus filhos e minhas filhas, tu procedestes de forma insensata. De forma insensata. Está no poder de minha mão prejudicar-te, mas o El da Baite de teu Abba falou ontem à noite comigo, dizendo: tenha cautela que tu não fales com Jacó qualquer tove ou qualquer mal. E agora pode ir, porque você grandemente almeja a Baite de teu Abba. Mas por que tu roubaste meus Elohim? Roubaste meus Elohim. Então, Lavã estava preocupado com Elohim. O coração dele, né, ali na Mesopotâmia, onde é parte da Síria e do Iraque, o coração dele estava nos ídolos, né?
o qual o Eterno abomina. Amém? Bom, esse item, Masei Shilhim, né, no tempo de Yahushua e dos Talmudins, né, Atos, Masei Shilhim, 7, 42 e 43. 7, 42 e o 43. Que diz assim: Então Elohá se afastou e os entregou à adoração das Corravim, do Chamai, como se acha escrito nos rolos dos Neviim: Ó vós, povo de Israel, por que me ofereceste animais como oblação e sacrifício durante 40 anos no deserto? Se vós, por acaso, não levantaste a tenda de Moleque e a corrave do poderoso Renfã Derfã, e fizeste imagens para adorá-las, e assim vos deportarei para além de Bavel. Nossos avós tinham a tenda do testemunho no deserto, como ele tinha determinado, falando a Moshe, que a fizesse de acordo com o modelo que ele tinha visto. Bom, então nós vemos aqui que Sefania, né, Estevão, exorta aqueles israelitas idólatras naquela época e lembrou que os nossos pais adoraram Renfã, adoraram Astarote, adoraram vários deuses no passado, e por isso o Eterno deportou os nossos pais para todos os cantos da terra. Hoje nós vamos voltar para a nossa terra se nós guardarmos a Torá. Diz que o justo herdará a terra, né? Então ninguém pode empatar nós de voltarmos para Israel. Ali é a nossa terra, desde o rio Nilo até o Eufrates. E não tem autoridade alguma, porque já está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo. E o Eterno disse, quando nós visse esses sinais, nós estamos vendo muitos sinais na face da terra, porque nós estamos chegando ao tempo já do final do 6º milênio. E por isso, o nosso refúgio, né? O nosso refúgio é a Torá. Né? Guardai a Torá do Eterno e procurai meditar nela de dia e de noite. Shalom para todos, no nome bendito Yahushua.